Circulando com Lu Lima. Oferecimento. Móveis Conquista. Detalhes fazem toda a diferença na hora de decorar. E Depilaser, a sua clínica para tratamento corporal e depilação a laser. Olá, começa agora mais um programa Circulando comigo, Lu Lima, aqui na TV Tribuna SBT para todo o estado do Espírito Santo. Como nós estamos nas vésperas aí do inverno, preparamos matérias especiais bem à cara da estação. Veja só, tem dicas de decoração para deixar a sua casa mais quentinha e estilosa. Vamos falar de depilação a laser, procedimento super indicado para fazer agora no inverno. Tem orientação médica para nos prevenirmos dos resfriados. E ainda vamos falar sobre transtorno afetivo sazonal, algo bem comum de acontecer no inverno. Curtiu? Então não sai daí não, porque o Circulando está no ar. Circulando com Lu Lima. A gente começa o programa de hoje aqui da loja Móveis Conquista para falar de dicas de inverno no segmento de decoração. Inclusive a Dani acabou de chegar de Milão e não adianta, é referência e vocês estão assim o tempo inteiro antenados para trazer para os clientes o que está em alta. É sempre bacana viajar, é a maior feira do mundo, então a gente volta assim, cheio de ideias, tentando captar mesmo o que o design mundial está trazendo pra gente, de inspiração. Uau! E o legal, a gente já conversou aqui um pouquinho antes, é que muita coisa que está super em alta, a gente já está recebendo aqui. Principalmente lojas assim igual a Móveis Conquista, que toda semana tem coisa nova. Então, não tem mais aquela conversa de ter que esperar chegar no Brasil, não. Exatamente. A gente percebeu móveis muito focados em conforto, nas linhas curvas, no aconchego, nos tons da natureza. Então, a paleta dos terrosos já estava em alta, então ela continua. E a gente tem aqui bastante coisa nesse sentido. Queria que você me mostrasse, assim, toques especiais, chaves, para quem quer deixar a casa um pouquinho mais aconchegante e aquecida nesse clima de inverno. A ideia do inverno é a gente pegar uma peça que caiba nessa questão do inverno, do aconchego, do acolhimento, mas que também funcione no verão. Então eu sempre brinco que a gente pode permutar algumas peças chaves, as almofadas, as mantas, as mesas de centro, alguma poltrona, mas tem materiais que a gente não quer nunca abrir mão. O couro, né, inegável, ele continua, ele é um caminho sem volta. Eu brinco que quem teve um sofá de couro dificilmente volta atrás. Olha. Ele no inverno é uma delícia. Algumas pessoas falam, mas é geladinho, mas a pele, ela rapidamente aquece. Então fica acolhedor, traz essa ideia do aconchego, da casa, da natureza. E tem as mantas também, que dá para brincar bastante e até trocar as almofadas, falando dessa parte de sofás. Isso aí. E a gente pode pegar as mantas e não colocar elas só apenas em cima do sofá. É o que a gente normalmente pensa. Mas você tem um cesto que você colocava uma flor artificial, enrola as mantas e faz aquele conjunto ali, que aí na hora que tá friozinho pega, aquece. Então é você brincar com a decoração, muitas vezes com peças que você já tem e complementando com algumas outras. Falando de cores, você já falou do terrosos e a gente viu muita coisa preta aqui. É a cara do inverno? É a cara do inverno, né? O preto, principalmente a madeira ebanizada, porque você tem o acolhimento da madeira com os veios aparentes e o tom de preto. E não só para o inverno, tá? É um produto atemporal, mas você jogar o preto na decoração fica, sem dúvida nenhuma, bem elegante. E é bom que é flexível, né? Ali com o que você vai colocar que vai dar esse tom. Exatamente. É verão, joga um adorno mais colorido. Está no inverno, vamos trabalhar as paletas de cores mais fechadas. Legal. Aqui, esse ambiente mesmo aqui ficou bem assim, o cinza com preto, com branco. E fica chique, né? Fica elegante. O cinza, né, veio para ficar, não vai sair mesmo, mas a gente agora tá mais democrático. Os beges, os marrons, eles estão também em alta. E a gente não poderia deixar de falar dos tapetes, até porque tem uma seção especial
é a hora de colocar o tapete no ambiente. Exatamente. Tapete é algo assim muito, muito pessoal. A gente tem clientes que querem um tapete muito peludo, que querem um mais fininho, tem a questão da alergia, da limpabilidade. E ele tem que compor com o ambiente e a gente tem que estar muito atento ao tamanho. Então a dica é ser maior do que o sofá. Né? O redondo, a gente tem um pouco mais de flexibilidade. Ele pode ficar fora da simetria do ambiente, mas quando ele é retangular ou quadrado... Tem que ser maior. Tem que ser maior. Então é importante vir com a medida também para a loja. Show. E falando das texturas, você falou assim que esse estilo tá bem alta. Eu tenho clientes que gostam demais desse aqui peludinho, porque é gostoso de pisar, traz bastante aconchego. Conforto, né? Mas a gente também tem aqueles que preferem uma tendência mais sequinha, tá vendo? Mais lisinho, mais fininho. Os geométricos continuam em alta. Sim, continuam em alta e as paletas são diversas, os desenhos diversos. E aí é adaptar ao que a gente já tem no local. Ficam aí dicas e inspirações para você deixar a sua casa mais aconchegante e mais estilosa agora no inverno. Agora viemos na Depilaser falar sobre depilação a laser. Afinal, agora no inverno é sim a época mais procurada? Sim, Lu, é a época do ano que as pessoas mais procuram esse tipo de procedimento, devido à restrição ao sol para se fazer o procedimento, né? Porque como a gente não pode estar bronzeado para fazer a depilação a laser, é porque as pessoas mais buscam esse tipo de tratamento, né? E hoje a gente pode acompanhar uma sessão, é muito rápido e dá para aproveitar de uma vez e fazer várias áreas. Sim, Lu, é super rápido, principalmente se o paciente já chegar aqui com a área raspada. Uma observação importante, ela não pode estar depilada com cera, nem com pinça, nem com linha, porque a gente precisa daquele pelo lá dentro do folículo para o laser poder enxergar. E é super rápido a sessão, tá? E uma coisa, Bianca, eu falo que eu sou apaixonada por depilação a laser. Já fiz há muitos anos. Eu falo que hoje em dia, dependendo da área, não é nem uma questão de estética, é uma questão de higiene. Exatamente. E uma coisa legal é que você, durante o processo, os meses que você fica fazendo, você fica já sem pelo, porque não precisa esperar crescer tudo de novo para a próxima sessão. Não precisa. A gente geralmente inicia com processos, com uma sequência feita de 30 em 30 dias, tá? Geralmente, nesse retorno com 30 dias, aquele pelo ainda não nasceu, porque o pelo, ele retarda o crescimento depois da exposição ao laser. Então, assim, já na primeira sessão, você já vê uma diferença visual gritante, entendeu? Você já provavelmente não vai precisar nem de fazer o uso da lâmina mais. No geral, são quantas sessões? A grande maioria fica numa média de 10 sessões, tá? Alguns a gente consegue fazer um pouco menos, outros um pouco mais. Cada organismo responde de uma forma, de uma velocidade, né? E o melhor de tudo é que você fica assim, 10 meses ali fazendo o tratamento, mas desde o primeiro mês já sem pelo. Acho que isso é o que mais anima. Com certeza, é muito satisfatório. O resultado, acho que é um dos tratamentos que te traz uma satisfação pessoal muito rápida. Né? É o que eu mais gosto. Eu sou apaixonada, sou suspeita para falar. E hoje em dia é um tratamento que não é procurado só pelas mulheres, não. A gente vê como cada vez mais os esportistas, nadadores e também os homens, principalmente para fazer faixa de barba ou região que encrava, você elimina aquele problema de cabelo encravado. Sim, Lu, hoje em dia tem tido muito homem que tem buscado a depilação a laser. Então a grande maioria passa lâmina, às vezes em tórax, às vezes até em virilha, coxa. E esse processo constante começa a dar as foliculites, costuma começar a encravar. Então, até os homens hoje em dia têm buscado bastante a depilação a laser. Tá? E uma coisa legal de falar, Bianca, é que o laser, ele deu uma popularizada. Mas eu vejo que a grande importância na hora de escolher o local que você vai fazer o laser é ver a questão do profissional. Porque eu já vi casos de máquinas excelentes, mas se o profissional, igual eu vejo você aqui com uma bagagem enorme, se você não souber
trabalhar o paciente, saber como tá a pele daquele paciente pode queimar. Sim, isso é uma coisa muito importante, Lu. Tem que saber muito bem o manuseio do laser, porque ele queima e queima mesmo, tá? Então, assim, procurar um profissional adequado é muito importante na hora de você iniciar o processo da depilação a laser, tá? Porque senão te gera transtornos muito grandes. O paciente busca lá um procedimento para remover o pelo, por exemplo, e depois fica com manchas por causa da queimadura, porque queima mesmo. Então, o ideal é sempre buscar clínicas que tenham um médico responsável, tá? Importante ressaltar isso, não é à toa que vocês aqui da Depilaser são referência. Tem aí as médicas que faz toda a coordenação da clínica, o acompanhamento dos pacientes. E profissionais assim, já há quanto tempo, Bianca, você aqui principalmente no laser? Eu já estou aqui na depilação a laser há 13 anos. Foi uma das clínicas pioneiras, né, na depilação a laser. As médicas trouxeram laser aqui para o estado no ano de 2000. São referência nesse tratamento, tá? Tão referência que ficou aí no nome Depilaser, apesar de ser uma clínica de estética com vários procedimentos, mas o laser acabou virando aí a marca mesmo. Exatamente, ficou a nossa marca, né? O nosso queridinho. E a gente continua falando sobre inverno no próximo bloco, com dicas para prevenir aqueles resfriados que acontecem muito nessa estação. E também vamos falar sobre transtorno afetivo sazonal. Já ouviu falar sobre isso? Pois é, vale a pena conferir e muita gente tem e nem sabe o que é. Fica ligadinho aí que a gente volta rapidinho. Agora vamos falar de sorriso e eu tenho um depoimento das Sorridentes para te mostrar. Até os meus 25 anos eu não conseguia comer direito, só comia coisa molinha. Aí eu conheci a Sorridentes pela minha vizinha. Você acredita? Eu fiz restauração, fiz tratamento de canal, implante. Adquiri tanta confiança, fez tanta diferença que eu já estou fazendo clareamento. Até aquele motorzinho virou uma música para os meus ouvidos. Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade. É isso aí, e eu também tô com as Sorridentes. A cada dia, mais pessoas encontram nas Sorridentes um novo motivo para sorrir. São mais de 500 clínicas com tudo para cuidar do seu sorriso. Ortodontia, estética, implantes, clínico, harmonização e exames. Nas Sorridentes, tudo é de primeira. Equipe qualificada, materiais certificados e tecnologia de ponta. Já são mais de 6 milhões de sorrisos transformados e o próximo pode ser o seu. É só você agendar uma avaliação direto pelo site ou pelo telefone que está aparecendo aqui na telinha. Sorridentes é de primeira, é de verdade. É o inverno chegando e infelizmente a gente sabe que vai aumentando aí as doenças respiratórias. Então, para ajudar um pouquinho a gente veio conversar com uma especialista no assunto, a doutora Jéssica, que é pneumologista. E aumenta mesmo no inverno, não tem jeito? É a estação que a gente fica um pouquinho mais resfriado? Sim, a gente já está notando isso já. No último mês a gente já teve um aumento bem grande no número de pacientes com queixas respiratórias. Normalmente virose ou a parte alérgica fica realmente mais exacerbado, aparecem muito nessa época do ano. Por quê? Quais são os principais motivos do frio? Então, o frio por si, o ar frio já é um irritante, ele resseca a via aérea e isso aí, só por isso já é uma causa de crise, né? Então, o asmático pode dar crise só porque está inalando um ar mais frio. Ou já pode ter uma crise de rinite só porque o ar que está sendo respirado está mais frio. Só por isso já é uma condição. Isso pode ser porta de entrada para vírus e bactérias. A gente tem um trato respiratório que tem bactérias que normalmente não causam problemas nenhum. Então aí você tem, às vezes, uma condição inflamatória, ou inflamado por uma infecção viral, ou mesmo por uma parte alérgica, uma via aérea mais inflamada, e aí pode virar uma pneumonia bacteriana, uma sinusite bacteriana, uma traqueite bacteriana que necessita de uso de antibiótico.
E tem como a gente já ficar em alerta e começar a tentar se prevenir? Então, algumas coisas são muito comuns nessa época do ano. Primeiro que as pessoas buscam fechar mais as janelas, né? Ficam mais aglomeradas, tem aquela situação do contato e ficam em salas menores. Às vezes com lareira, uma outra situação que às vezes pode desencadear a crise, é a fumaça de lareira, por incrível que pareça, tem a fumaça mesmo, queima, né? Mas o principal é o contato entre as pessoas muito mais próximo, sem circulação de ar. Para isso a gente pede para poder evitar ficar em lugar fechado, né? Tá no ônibus, abre a janela, tá numa situação que tem muita gente junto, tenta manter uma circulação de ar. E as pessoas, assim, eu acho que a situação do Covid serviu para orientar a gente no uso de máscara. Se você está resfriado, se você está com algum sintoma nasal, é educado você usar máscara e ficar numa posição um pouco mais retraída em relação às pessoas. Porque a gente pensa assim, é só resfriado, é só gripe, agora tem o Covid. Não, tem doenças graves, meningite de transmissão respiratória, tuberculose de transmissão respiratória. Pode ser uma porta aberta para uma pior, né? Sim, outras infecções, inclusive mais graves. Então, tem que ter essa preocupação. Outra coisa que eu costumo brincar, fala assim, que as pessoas nessa época do inverno guardam o ano inteiro aquele monte de cobertor, né, roupa de frio, casaco, tudo cheio de pelo, que junta bastante, bem difícil de lavar, né? Então aí essa época do ano vai lá e tira aquilo tudo de lá, às vezes coloca cheiro naquele negócio. Então o mofo, a poeira acumulada desse ano, isso tudo, a pessoa vai mexer naquilo ali para poder usar, ela entra em crise antes de sair de casa só porque está em contato com aquilo ali. Então a época de ter tirado isso, lavado antes de colocar no uso, de preferência se você for um alérgico para outra pessoa que não você, porque só de manusear aquilo ali já pode dar alergia. E ter esse cuidado, né? Os objetos que estão guardados muito tempo tem dando muita chance de ter juntado poeira nesse intervalo, mofo, fungo, né? E precisa de um cuidado específico. Outra situação que a gente consegue fazer com antecedência são as vacinas. Então, tem vacina para gripe, para influenza, para Covid, para pneumococo, para meningite. Tem várias vacinas aí no mercado, atualiza o cartão de vacina. Bacana. E não vou deixar de falar também da questão do cigarro, que é algo que você fala muito, principalmente agora que tá essa modinha, essa onda do vape aí, dos cigarros eletrônicos. Isso influencia também, sim, para essas doenças respiratórias? Sim, cigarro é sempre ruim, né? E agora a gente brinca falando que ele arrumou um formato mais bonitinho, que são cigarros eletrônicos. Lembrando que, gente, tem algumas diferenças, mas o fundamento é basicamente o mesmo e vai dar problema. E um problema que eu vejo que consegue ser pior do que o tabaco é o fato de ser usado em ambientes fechados. As pessoas acham que por aquilo ser vapor d'água, e não é só vapor d'água, ele tem vários componentes ali, isso é importante as pessoas terem isso em mente. Aquilo ali causam lesão e causam alteração em quem está do lado, sim. Vai ter uma criança asmática que vai piorar com aquele cheiro, com um aromatizante do vapor, por exemplo. O vapor tem um conteúdo oleoso que a gente não sabe muito bem qual é o estrago que vai causar no pulmão. Sem contar a nicotina, sim, e outras coisas que estão ali naquele ar, olha, às vezes para várias outras pessoas ao redor. Muito obrigada. Então fica aí a dica, fica o alerta também. A gente já possa se preparar um pouco e curtir o lado bom do inverno sem ficar doente. Com certeza, tem várias coisas muito legais, né, do inverno, tem que curtir mesmo. Tem alguns probleminhas de saúde que são bem clássicos do inverno, mas tem alguns que não são tão conhecidos, como o transtorno afetivo sazonal. Já ouviu falar? Pois é sobre isso que nós vamos conhecer mais no próximo bloco. A gente volta rapidinho. De volta dos comerciais, agora vamos falar sobre transtorno afetivo sazonal. Algo que não é tão comum de se ouvir, não. E eu vim ouvir uma expert no assunto e é algo que agora no inverno se evidencia, a gente pode dizer assim? Muito. O que acontece é que no inverno há uma diminuição da luz solar, né?
E a luz solar, ela é responsável por a gente produzir alguns hormônios, tipo serotonina, endorfina, é responsável, né? Então, e tem isso do sol, né? Porque a vitamina D é um hormônio extremamente importante. Exatamente. E quando tem uma baixa desses hormônios, então o corpo ele começa a sentir algumas disfunções. E vem do inverno justamente porque a gente não tem essa condição como no verão, né? É uma doença, vamos dizer assim, muito... dá para se dizer que é uma depressão. É uma depressão? É considerado uma depressão. Olha. Só que ela tem um período curto de duração, né? Que seria o período do inverno, vamos dizer assim, onde a gente não tem essa recepção maior do sol, né? Mesmo aqui no Brasil, onde a gente tem as estações que não são tão definidas, a gente não fica o inverno inteiro sem sol, mesmo assim pode acontecer então? Pode acontecer. Ela é uma doença mais típica dos países nórdicos, né? Porque lá o inverno prevalece por mais tempo. Mas aqui a gente tem no sul, que o sul é muito mais frio que aqui. Você é do sul, Eu né? sou de sul, então lá a gente sente mais. Eu não entendia isso, sabe? Porque como os sintomas são muito similares de depressão, então eu ficava irritada. Você tem, então? Tenho. Olha. E pensamentos suicidas, não quero ver ninguém, quero ficar debaixo da coberta, não tem disposição para trabalhar, para viver, sabe? Parece que, eu sempre falo assim, parece que tem um bicho-papão lá fora. Mas na época você não entendia o que Não, era? eu não entendi. Eu só entendi isso, né, com o conhecimento das terapias, aí eu vim entender que acontece isso. E aqui, graças a Deus, muito menos, mas ainda acontece. Nesses dias mais frios eu sinto bastante. É desafiador. Olha, ou seja, tem gente que pode ter e sequer imaginar que seja algo, achar até que é algo pessoal, o problema que ela tá passando, ela que tá desanimada mesmo, e não, é algo mais profundo. E justamente por se confundir, né, com uma depressão, então a gente fica buscando, mas eu não tenho motivo, eu tenho motivo. Tem problema no momento. Ou por que acontece? Eram as minhas questões. Fala, gente, não tá tudo bem, por que eu estou desse jeito? Eu não quero ver gente, eu não quero viver. Aí vocês ouvem isso de uma terapeuta, né? Não quero ver gente. E graças a Deus é um período muito curto. E se por um acaso não passar, então a gente tem que olhar mais, né, a fundo isso, né? E o primeiro passo, então, assim, até para conseguir entender, é ter a noção do que é saber. Exatamente. Identificar. E é interessante que o maior índice está nas mulheres entre 20 e 40 anos. 60 a 90% são as mulheres que passam por esse processo. E quando a gente fala inverno, a gente acaba, além do sol, tem essas questões, assim... do próprio clima, isso também influencia da memória um pouco. afetiva, exatamente. Então aqui a gente não tem esse inverno rigoroso, mas igual eu que nasci no sul, então a gente vai para a vida, vai para o trabalho, vai enfrentar as coisas. Então é mais dificultoso para quem não gosta, né? Nem todo mundo gosta do inverno, então a gente passa um período mais longo e a gente tem muitas dificuldades. Então fica essa memória afetiva também da situação em si, do frio mesmo, do inverno. Então isso também influencia, né? De acordar. De tudo, assim. E é desafiador. Para quem tem, é desafiador. Mas o consolo é que passa. Primeiro que passa. Mas e aí, enquanto não passa, enquanto tá aquele frio, o que fazer? Então, o que você faz? Eu me forço a fazer. Ver gente, ir pro sol, mesmo que esteja nublado, fazer exercício, eu uso florais, óleos essenciais, mantra, meditação. Dentro dos recursos que eu tenho, eu busco sair da situação, né? Porque você já sabe que ela existe. Porque não tem uma causa, vamos dizer assim, é isso aqui específico. Não, eu não consigo controlar isso. Então eu vou buscar dentro dos recursos que eu tenho. Então eu me desafio a sair debaixo da coberta, sair de dentro de casa, ter um ambiente iluminado, né? Buscar lugares de luz, isso é importante. Bacana, mas também não é uma coisa que acontece todo mundo, até porque tem gente que ama frio e se sente assim, adora, até mais animado no frio. As pessoas falam, eu me visto mais elegante, eu tomo um vinho. Eu falei, bens a Deus você, né? Que gosta disso e que fica tudo bem, né? Não é todo mundo mesmo. Vai depender de cada um. Vai depender. Pode acontecer o contrário, será? Pode. É raro, mas acontece, tem pessoas que têm isso no verão. Então o calor também dá essa fadiga, esse mal-estar.
é mais raro, mas tem pessoas que também passam por esse transtorno afetivo sazonal no verão. Tem. Muito obrigada aí pelas informações e que a gente possa aproveitar aí o inverno da melhor forma e se ver que alguma coisa não tá legal e que tá relacionada com o clima, com a estação, que a gente possa buscar ajuda e vencer. Isso aí. Tomem sol, né? Gratidão. Nosso programa está chegando ao fim, mas eu te espero sábado que vem, 12h50, aqui na telinha da TV Tribuna. Lembrando que o programa também é exibido domingo, 10h30 da manhã, e temos transmissão simultânea lá pelo site do Tribuna Online, isso mesmo. E você ainda pode ver e rever programas que já passaram, matérias que você quer assistir novamente no nosso canal no YouTube. E se você quer saber por onde vamos circular aí nas próximas semanas, me segue lá no Instagram, @LulimaTV. Muito obrigada pela sua audiência. Já são 11 anos aí, quase fazendo esse ano, à frente do Circulando, programa que é referência, líder em audiência no segmento, graças a você. Então, um super beijo e eu te espero semana que vem. Give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair, watching life go by. No one who... Circulando com Lu Lima. Oferecimento. Móveis Conquista. Detalhes fazem toda a diferença na hora de decorar. E Depilaser, a sua clínica para tratamento corporal e depilação a laser.